Senhor, eu estou abrindo um jejum agora oficialmente. Oficialmente no propósito do Jesus crucificado. A tua palavra vai dizer o seguinte: e crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Lembra que eu tenho esse conflito? De um Jesus crucificado que sai debaixo da terra. Lembra, Senhor? Eu estou aqui para falar com o Senhor. Ontem eu vim aqui para a limpeza do templo do Espírito Santo. Do Espírito Santo. E Passo Preto trabalhou. Veio o passo para a árvore. E sabe o que eu descobri à noite? Que era o xadrez. O xadrez dentro da minha casa. O xadrez dentro da minha vida. O xadrez que é limpo dentro da minha vida. O pássaro preto e branco. Eu vi o branco, o luto sobre o preto. Deixa eu falar uma coisa, meu pai. Eu vi um Jesus crucificado. Ontem eu estava assistindo a Maria. E eu perdi o sono, eu orei. Eu fiz uma analogia. Eu fiquei cega contra a foto do obreiro Nadir. É na casa dele que tem um Jesus crucificado. Mas lembra que eu fiquei cega também contra a Bíblia? Lembra que eu fiquei cega contra a Bíblia? Eu não conseguia ler. Por que meu conflito com ele? Enquanto os outros estão representando ovelha, ele representa o Jesus crucificado. E não fui eu que crucifiquei. Eu não injusticei ninguém. Não injusticei ninguém. Eu vim aqui limpar o templo do Espírito Santo, que é a minha vida. Não fui eu que usei as costas dele. Mas uma coisa eu tenho lembrado. Um bandido foi crucificado à esquerda e outra à direita. E o lado do obreiro, Nadir, o lado direito, me foi entregue. Me foi entregue. Lá no Itapuã. Eu não sei nem se não foi no dia que eu cancelei o processo contra ele que apareceu na minha vida 24 horas. Não sou eu que os tenho crucificado. Eu venho dizendo que eu venho salvando 3 crianças que estavam morrendo asfixiadas fora da igreja. Agora eu te pergunto, esse obreiro Nadir que veio do céu é o Senhor? Que veio na representação dele? Eu era babá daquelas 2 crianças que ao mesmo tempo representava eu. Como eu poderia ser eu e eu ser babá daquelas 2 crianças? E aquelas 2 crianças não estavam com Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, senão tinha mais um. Tinha que ter mais um para completar. E a minha guerra é exatamente com o Espírito Santo. Com um monte que está esperando a criança do Espírito Santo nascer. E a igreja dos montes é a igreja universal. E lembra que eu abri um jejum quando eu morava na casa de Cabral? Elias está orando contra os profetas de Baal. Baal é adoradores. E todos os pastores da Universal são profetas da Igreja Universal. Está confirmando. Não sou eu que gosto de adoração. Eu busquei no pastor William, apareceu uma caçamba de lixo, azul e vazia. Mas com o obreiro, o meu conflito é um Jesus crucificado. Agora é ele que foi crucificado? Ou eu que fui crucificada? Ou o Senhor que foi crucificado através da minha vida? Isto eu não sei. Eu estou aqui para o Senhor resolver. Este jejum, eu vou já para Gideão, para derrubar o altar de Baal. Eu posso ter comido muitas comidas sacrificadas. Muitas. Eu fui jurada de morte, não interessa. Eu fui jurada dentro da minha casa, mas a minha casa não é minha, é tua. Então tudo que tiver de Baal dentro da minha vida vai sair. Vai sair agora. Agora! Agora! O pastor William chegou na minha casa como ovelha, uma ovelha antiga. Não fui eu que sujei a imagem dele.
E não me interessa quem é Baal. O Senhor disse para limpar o templo do Espírito Santo. E eu sou o templo do Espírito Santo. Foi o apóstolo Paulo que disse. Para eles eu devo ser qualquer outra coisa neste mundo. Mas para o Senhor, eu sou uma escolhida e me faço uma escolhida. Então, se não era o Senhor que queria comunhão comigo, não queria comunhão comigo, porque eu estava suja, o Senhor vai passar a ter a partir de agora. Porque Deus disse te apresentar a Deus como obreira. Então eu não estava ainda como obreira porque eu engoli muito lixo. Muito lixo durante toda a jornada da minha vida. O lixo vai sair agora. Eu venho há 16 anos padecendo na fome, na miséria e na desgraça. Na nudez. Lembra que o pastor César tirou até as peças que eu adquiria na igreja? E eu fiquei praticamente nua? O Senhor vai me vestir agora. E o xadrez, na minha casa não tem xadrez não. Eu não matei e não roubei. Eu não vivo dois reinos. Eu vivia na tua igreja para um único reino. O reino de Cristo. O pecado que me foi lançado na vida não era eu que vivia. Portanto, é eles que têm que pagar, não eu. Por que eu tenho que pagar no lugar deles? Agora, se tem o propósito do Senhor, por que eles não me ajudam a pagar? Não lembro deles chegar na minha casa me dando cesta de alimento. Não lembro deles chegar na minha casa abrindo a palavra e me dando a palavra. Não lembro deles chegar na minha casa colocando a mão na minha cabeça e me abençoando. Eu tenho um conflito com uma mãe que não quer me abençoar. É diferente enquanto eu estou abençoando. E o Senhor não permite que eu os abençoe. Então é justo? A Igreja dos Montes é a Igreja Universal. É justo? Rita Mel manifestou ontem. É justo? Minha vida foi desgraçada na casa dela. E se eu fui desgraçada na igreja, é porque eu vim desgraçada de lá. Se eu sujei a igreja, é porque eu sujei de lá. Então agora eu vou pro altar de Baal. Aham. Ô, Glória, você tá confirmando? E se eu entrei suja na casa dela, eu fui suja na igreja. E na igreja eu te buscava. E se eu era tão suja, porque se levaram 7 meses para atingir a minha vida? A minha guerra não é contra ela. Eu venho dizendo a toda a autora que ela tem que se converter. E recebi do anjo dela que ela não se converteu. Agora, aquela gata, é ela ou eu? As pernas que eu saí com as pernas de Jesus é as pernas do obreiro? Agora o Senhor vai responder. Porque o Senhor pediu que eu limpasse o templo. O Senhor pediu que eu limpasse o templo. Agora eu vou para Juízes. E o Senhor vai derrubar os altares de Baal. Fizeram as ocultas pelas minhas costas, mas o Senhor colocou diante dos olhos da minha vida. Então agora o Senhor vai limpar a minha vida, porque eu só posso orar. Lembra quando eu te perguntei se eu poderia ir para a igreja adventista? O Senhor disse, não, ore. A igreja adventista, o chão da adventista é bem aqui. Lembra que eu fui para a Assembleia de Deus e eles enfiaram o relógio na minha vida? E morreu a professora em Teresina. E o caixão, da marca do caixão, ficou lá na minha porta? Não fui eu que matei ela. Quem os matou e trouxe para minha porta? Lembra que quem usou códigos foi a Assembleia e não eu. Eu fui para te adorar. Eu fui lá para adorá-lo, o Senhor. E as igrejas foram edificadas para adorá-lo, o Senhor. Não o humano. Eu não sou Baal. Fizeram as ocultas e tem lutado para te enterrar, porque eu te sirvo. E só posso ser enterrada quando o Senhor me enterrar. Quem atentou contra a minha vida com armas de fogo, venenos, balas? Quem me xingou, espraguejou? Só lembra quando eu levantei a voz? Então se eu levantei a voz contra ele e ele representava o Senhor, eu estou aqui te pedindo perdão.
Por que eu levantei a voz? Não. O cego estava cego e pediu que o Senhor o curasse. Ele te gritava. O Senhor sabia que ele estava cego e o Senhor perguntou: o que queres que eu te faça? O Senhor sabia que ele queria ter a vista dele. Ele disse que eu tornes a ver. E o Senhor foi lá e o curou. Então eu estou te pedindo. Estou te pedindo. Por quê que eu levantei a voz? Quem me xingava na rua? Quem me xingava? Aquela menina que desceu, ela representa os céus. Quem é ela, eu não sei. Ela na metáfora da minha vida. Mas como ela pode ser eu se eu fiquei cego contra a Bíblia? O xadrez na minha casa acabou. Tá voando ava agora. Agora eu vou deixar de... Tá voando e não é pouca não. Tá voando lá e é grande. Tá voando e é 3 e é grande. É 3 e são grande. É muito fácil pegar seus pecados e jogar em cima dos outros. É muito fácil. Eu via. O pássaro do xadrez está voando de novo. O pássaro do xadrez está voando de novo. Traz o xadrez pra cá, traga pra cá, meu pai. É muito fácil você viver inteiramente para Jesus e quem não vive ser cúmplice, como Saul foi cúmplice. Buscou uma feiticeira quando Deus o rejeitou, porque de qualquer forma ele queria uma resposta de Deus. Lembra, pai? Quando o Senhor me avisou, eu saí. Eu não busquei seus encantamentos. E todo encantamento que foi feito na minha vida foi pelas minhas costas. E nunca o busquei. Quando? Só Deus me perdoa. Quando eu perdi a Ábia, passei mensagem para uma pessoa e ela pediu alguma coisa e eu disse não. Tô cansada de perder as coisas. Tô cansada de viver de uma forma. Isso me intriga. Isso me intriga. Porque o Jesus crucificado aparece lá. E eu não os crucifiquei. Eu os busquei. Até quando eu não conseguiria viver e era ele que aparecia, aí sim, eu levantei um processo, mas eu cancelei na frente dele. Agora me responde. Eu estava fazendo a analogia ontem. A analogia. Quando finalizou o grande conflito, foi amarrada uma grande feiticeira que queria me matar. Iris Rezende estava com a vela na mão. A senhora Rita de Cássia, ela pediu que eu apagasse umas velas. E eu não os apaguei. Mas lembra que a Universal também faz esses propósitos? Eles também fizeram os propósitos de vela. Não sei se para tirar a vela da minha vida, mas eles fizeram. Por outro lado, tem um menino com a faca no supermercado de Geraldinho, no mundo espiritual, que queria me matar. Queria me matar. E ele foi amarrado diante de uma cruz, da mesma cruz que foi recolhida todas as beijas-flores. Quando eu fui limpar uma pia de uma loura nos Estados Unidos, tinha um jovem com a faca na mão. E essa faca, ela pertence à Universal. E aí, meu pai? Rita Mel manifestou ontem. Eu fiquei escondida em Israel. Israel é um código. Quem defende Israel é Deus. Ô, Glória, tá cantando. Não é uma pessoa. Eu fiquei escondida em Deus. E aquele anjo que ia me levando, ele estava dentro de mim. É a cabeça de Satanás? Quando eu vivi na tua casa, eu vivia servindo a Satanás ou servindo a Deus? Para mim não interessa a quem os fundadores serviam, não. Interessa a quem eu servia. Se eles pregavam uma coisa e viviam outra, não é comigo. Agora, se o Senhor confiou este ministério, a minha vida, e é nele que eu estou presa, o cativeiro acaba hoje. Eu disse hoje. Hoje. Eu disse hoje. Não é amanhã e não é depois. Um anjo fala com Gideão. Os anjos têm falado comigo. O anjo pediu para
Gideão derrubou o altar de Baal. Gideão foi lá à noite porque ele ficou com medo da sua família. E eu não sou intimidada, até pela polícia. Ai, que ótimo! Ai, que ótimo! As igrejas vão ser limpas agora. Em o nome do Senhor Jesus. Eu não sou essa malfeitora que foi crucificada ao lado de Cristo. Eu não sou ladrona. Ladrona! Quem é ladrão é o diabo. Portanto, quem pratica ladroagem e falsidade pertence a ele. E eu não pratico falsidade nem ladroagem. Eu entreguei a minha vida para um Jesus ressuscitado, em que eu aprendi. Agora, se quem me ensinou não vivia, não é problema meu. O Senhor disse que todos vão pagar. Só está voando acolá. Pode voar, eu não vou mexer na minha câmera, não. O Senhor disse que todos vão pagar e eu não vou pagar no inferno. Me traga. Eu fui na casa dele e não fui. Eu levei ele pro pastor ou não levei? Eu não venho dizendo que venho salvando 3 crianças ou não venho. Não sou eu que não quero largar o osso, não. Quando o pastor pediu meu uniforme, eu larguei o osso. Eu obedeci. E agora o senhor vai me negar a tua justiça? Não sou eu que gosto de adoração, não. Eu quebrei minha casa. Por estar com minha casa invadida e por saber que pessoas estão vendo a minha nudez. Eu coloquei ali o espaço preto. Que ontem o meu chão virou um xadrez. O chão da minha casa. E coloquei as mãos ensanguentadas de Jesus naquele pau seco. Não fui eu que usei toco seco. Não fui eu que usei capacete blasfemando do Espírito Santo, não. O Senhor há de perdoar a minha vida e limpar agora. E todos aqueles que insistiram, o Senhor vai tirar do meu caminho. É justo? Quem tem alimentado a minha vida? Quando o Senhor esteve na terra, o Senhor se alimentava? O Senhor se alimentava? O Senhor se vestia? Por que eu não sou vestida e não sou alimentada? Sabe o que me admira? Que quando de um lado me pede um uniforme, do outro lado manda entregar a bitoneira. E por que o Jesus crucificado é representado nas minhas mãos? E a coroa de espinho aparece na casa do obreiro? Então acho que tem que devolver. Eles têm que devolver o meu uniforme e eu tenho que devolver para eles a betoneira. Se eu não acha justo? Não acha? Passou borboleta preta. Se eu não acha justo? Chegou o momento deles devolver o meu uniforme e eu devolver a betoneira. Porque eu não vivo por título. E se esse título está me matando, é justo que tenha essa troca novamente. Tem passo preto cantando. Na minha casa não tem xadrez não, e o xadrez está dentro da minha vida. E se aquele anjo que estava dentro de mim é Satanás, ele sai fora agora. Porque o Senhor morreu para derrotar Satanás. E foi na sua morte que o Senhor derrotou ele. E agora que o Senhor é glorificado, o Senhor vai esmagar a cabeça da serpente. E a serpente não sou eu. Jogar a serpente para cima de mim, eu não sou ela. E o Deus que eu sirvo me deu poder para destruir ela. E é o Senhor que o destrói ela, então destrua agora. Em nome de Jesus. Do Senhor Jesus. Amém.